Essa questão da taxação do Brasil, eu concordo com o Bellucci. Eu acho que tem questões políticas por trás dessa decisão, não é apenas econômica, porque, como bem mencionou aqui o Luiz Arthur Nogueira, o Brasil, não dá para comparar o Brasil e a China na relação econômica com os Estados Unidos. Então, eu acho que tem essa coisa da cutucada também, que ele está aí cutucando o Brasil, os governantes brasileiros. Ana Paula, você ficou entusiasmada, desapontada? Olha, desapontada nunca, né? Porque assim, falem mal ou falem bem, ele entrou chutando a porta, são acho que 40 e poucos dias de mandato, e ele realmente não só está cumprindo o que ele falou que ia fazer durante a campanha, ou seja, foi eleito por grande maioria do povo americano para isso, e ele realmente, a gente pode acusar o Trump de tudo, menos de ser alguém que não faz com rapidez aquilo que prometeu, né? Essa questão da taxação do Brasil, eu concordo com o Bellucci. Eu acho que tem questões políticas por trás dessa decisão, não é apenas econômica, porque, como bem mencionou aqui o Luiz Arthur Nogueira, o Brasil, não dá para comparar o Brasil e a China na relação econômica com os Estados Unidos. Então, eu acho que tem essa coisa da cutucada também, que ele está aí cutucando o Brasil, os governantes brasileiros. E eu queria destacar aqui como que ele também está entrando com tudo na questão da política internacional, né? Sugerindo aí que o Canadá vire um Estado americano, querendo tomar comprar a Groenlândia, a questão do Canal do Panamá, Golfo do México e também a faixa de Gaza, o que está repercutindo internacionalmente, dando aí muita gente aí reagindo mal a essas intenções. Professor Marcelo Suano, suas impressões. Nós somos 26 mil telas aqui no YouTube, Alemão, e quantas no X? Nós somos quase 3 mil telas no X, antigo Twitter. Deixe o seu coração em retweet e, se puder, vem aqui para o YouTube, onde somos 26 mil telas, e aqui você curte e compartilha, porque agora é hora do professor Suano. Que alegria, vamos sorrir e cantar. Pai, bom, vou começar primeiro respaldando o que a Ana e o João falaram. Você pode acusar o Trump de qualquer coisa, menos de estelionato eleitoral. Ou seja, ele fez uma promessa de campanha, ele está cumprindo. O Arthur trouxe um elemento talvez sejam medidas populistas. Vou tentar entender isso dentro de uma outra dinâmica. A primeira, não é do Trump isso. O Partido Republicano se comporta assim. Todos os mandatos do Partido Republicano, eles trazem a economia interna, criam determinados elementos que são chamados, às vezes, de protecionistas, mas que, na realidade, é tentar trazer e dar protagonismo aos Estados Unidos, porque esse é o ponto. Todo presidente de Partido Republicano começa com esse patamar. A partir daí, o Trump trouxe alguns outros elementos. Tá? Que elementos são esses? Primeiro, vamos tentar entender. Qual foi a descoberta que junta, talvez, um discurso populista com uma necessidade concreta dos Estados Unidos, olhando a política externa e a lógica da política internacional hoje contemporânea e das relações internacionais contemporâneas? Qual foi a grande novidade? Ocorreu aquilo que se chama globalização da cadeia produtiva. O que é a globalização da cadeia produtiva? Depois que você teve o avanço tecnológico no processo de produção, avanço tecnológico no transporte, avanço tecnológico nas comunicações, uma empresa não precisou mais produzir tudo num determinado local e depois utilizar o governo do seu país para fazer exportação. Não, ela passou a produzir pedaços do seu produto em lugares do mundo que dão vantagens competitivas para que ele possa, por exemplo, monta na China, antigamente, por exemplo, a Apple tinha o telemarketing na Índia. Por que saiu da Índia? Por causa do inglês indiano. Ninguém entendia aquilo. Então mudou de lá, faz o design nos Estados Unidos. Isso é a globalização da cadeia produtiva. O que o Trump percebeu? A globalização da cadeia produtiva, ela reduziu a capacidade dos países pensarem autonomamente ou pensarem individualmente para tomar decisões individuais. Só que os norte-americanos perceberam, e no caso,
a sociedade americana e o Trump em especial, que isso minou o poder americano, jogou lá embaixo. Mesmo porque, do que adianta você produzir na China, mesmo que possa ter um período curto de inflação nos Estados Unidos. O que adianta você produzir na China? Porque o chinês, quando ele aceita a empresa lá, tem um acordo que ele faz com todos aqueles, na realidade são 2 acordos. Primeiro, você passa toda a tua tecnologia, tem que ter transferência de tecnologia sensível. E 2, você não pode vender o teu produto para a China. Você usa a China como plataforma para vender para o mundo. Tá brincando. O que o Trump percebe? Ele diz, olha, o que está acontecendo? Muitos recursos estão indo para a China e a China está usando isso para uma estratégia global que é genial. Qual que é? Fazer a mesma estratégia da Inglaterra no século XVII e XVIII. Controla a malha logística. O que é, afinal de contas, a iniciativa Cinturão e Rota? É controlar a malha logística por terra, por mar e por ar. É isso que os chineses querem. Essa é a razão pela qual os chineses estão fazendo que nem os britânicos fizeram no século XVIII e XIX. Colocando pontes, colocando bases, comprando terra em outros países, invadindo economicamente com apoio logístico. Não, você tem problema de infraestrutura, eu ajudo, coloco milhões e bilhões aí, você produz a infraestrutura, mas as tuas commodities vêm para nós e nós vamos produzir e vender para você. O Trump matou essa charada. Essa é a razão pela qual, Arthur, por mais que nós sejamos insignificantes em termos comerciais, dentro da lógica da política externa americana, da estratégia americana, o Brasil é um campo maravilhoso para a China e ele não pode permitir. Então, o que ele está fazendo? Ou vocês acordam e nos tratem da maneira como tem que ser tratado, ou então nós vamos dar em vocês as pauladas que são necessárias. Se ele vai ganhar, existe todo um conjunto de elementos. Mas dentro da lógica americana, ele está certo para enfrentar o seu grande adversário, que são os chineses. Aí fazem a retaliação. Aí a gente vê, por exemplo, o Brasil quer usar a reciprocidade com coisas geniais. Vamos acabar com visto para turistas americanos. Tem que ser um estúpido para fazer um negócio desse. Será que o Brasil é a seda? O Brasil é a seda de uma rota que o Trump quer queimar? Talvez o Brasil, aí que está o detalhe. O Brasil, eu lembro que na década de 70 e 80, um grande teórico das relações internacionais, ele fez a avaliação de poder potencial. O Brasil era a 3ª potência do mundo. Se juntasse tudo, nós estaríamos em 3º lugar, por causa da grandeza que nós temos de biodiversidade, materiais estratégicos, capacidade de produzir. Nós só não tínhamos capacidade de mobilização. Ora, mas maior do que tudo isso é a grandeza da falta de vergonha. Mas aí, Pavinato, é que está a jogada. O Brasil, com todos esses elementos, quem conseguir trazer o Brasil e colocar o Brasil na sua esfera de influência, domina o processo. Essa é a razão pela qual eles estão batendo no Brasil. E ele sabe que aqui nós temos um governo que é aliado estratégico, ideológico, sentimental, afetivo dos chineses. Ora, ele não pode perder, por isso que ele está dando as pauladas. Ele não está dando as pauladas porque está preocupado com o Alexandre de Moraes. Isso é coisa para cucarate, a cucarate é que se vire. Se não tem capacidade de ter o Chapolin Colorado, que é o Chapolin Colorado? O herói da América Latina. É, o Chapolin Colorado é uma barata. Basta que ver, é uma barata, cucaracha. Ora, se não tem capacidade de ter o seu Chapolin Colorado, não sou eu que vou me virar. Agora, na hora que estiverem enchendo o nosso saco, nós vamos bater. Estão enchendo o saco das nossas empresas, estão enchendo o saco, inclusive, dos nossos valores. Essa é a jogada do Trump. Ele fez um discurso pesado. E o discurso dele foi para dizer o seguinte: nós não podemos permitir mais que o mundo se desorganize em função de uma agenda que não corresponde aos valores ocidentais, está empobrecendo os Estados Unidos e vai levar os Estados Unidos à bancarrota. Ora, o que ele está querendo? Ele vai correr o risco dessa inflação, ele vai correr o risco da perda de, sei lá, o que quer que seja, de imediato, mas, por exemplo, a Apple já anunciou para os próximos 4 anos 500 bilhões de dólares de investimentos dentro dos Estados Unidos. Por qual razão? Porque ela percebe, bom, ela não tem escolha, né? Não, mas ela disse, eu deixo de vender para os Estados Unidos vindo da China, passo a vender para os norte-americanos dentro dos Estados Unidos. Quantos por cento mais caro? Tá, mas esse é o ponto. Mas essa que é a jogada. Vai que é cálculo. Não, porque o grande problema de voltar para os Estados Unidos essa produção é que vai encarecer o produto, é muita questão do trabalhador. Sim, mão Só de que obra. nós temos cada vez mais a inteligência artificial substituindo esses interessante trabalhadores. isso que você está falando. Talvez isso já esteja na rota aí, no pensamento dessas grandes empresas. Mas o objetivo é gerar emprego, então não gerar emprego. E se o Maluf fosse presidente, a rota já estava na rua. Mas, Arthur, Mas isso é inevitável. ele pode simplesmente migrar. Porque, por exemplo, qual é o grande problema? Vamos pegar um paralelo.
fazer uma pergunta. Para que serve, sei com todo respeito, o frentista? Nós não precisamos mais de frentista em postos de gasolina. Por qual razão? Porque você pode automatizar, cada um vai lá e paga com o seu cartão de crédito. Já é assim. No Canadá já Cobrador é assim. de ônibus. Por qual razão você não acaba com o serviço? Porque se você acabar com o serviço de frentista, você vai botar 100 mil pessoas desempregadas e famílias passando fome. Qual é a lógica, então? Você tem que ter uma política pública que faça a migração desse serviço para um outro serviço, de uma maneira que você vai amortecendo até esse serviço deixar de existir. Essa é a lógica que o Trump pode estar fazendo com a questão da tecnologia. Ora, você deixa de ter aquele cara que aperta parafuso, coloca um robô e investe numa qualificação para que aquele cara que aperta parafuso tenha a capacidade de comandar um robô. Você só migra o trabalho para lá. E isso em larga Isso escala é a jogada. vai fazer Aqui no Brasil a gente faz o contrário. Que é o que ele quer, né? Aqui no Brasil a gente faz o contrário. Aqui o cara que não serve para nada, né? Ele roubou para comandar. É isso mesmo. Ou então vira ministro, né? Porque tem uns ministros nossos assim também, né? É muito que serve pra louco. mais E já que o princípio. professor comentou, então primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.